Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Ele disse: Vinde vós sozinhos a um lugar deserto e descansai um pouco. Com efeito, os que chegavam e os que partiam eram tantos que não tinham tempo nem de comer, e foram de barco a um lugar deserto, afastado. Muitos, porém, os viram partir, e, sabendo disso, de todas as cidades correram para lá a pé, e chegaram antes deles. Assim que ele desembarcou, viu uma grande multidão e ficou tomado de compaixão por eles, pois estavam como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Comentários dos Pais da Igreja. Comentários de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Depois de narrar a morte de João, o evangelista narra as coisas que Cristo fez com seus discípulos depois da morte de João, dizendo: Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Pseudo Jerônimo. Pois retornaram ao local de onde saem os rios. Sempre os que são enviados dão graças a Deus por tudo aquilo que receberam. Teofilacto Diócrida. Aprendamos também nós, quando somos enviados a algum ministério, a não nos alongarmos e a não ultrapassarmos os limites do dever que nos foi confiado, mas a ir muitas vezes com quem nos enviou e anunciar-lhe tudo o que fizemos e ensinamos. São Beda. Com efeito, não convém apenas ensinar, mas também fazer. Os apóstolos não somente anunciam ao Senhor o que fizeram e ensinaram, mas também seus discípulos e os de João anunciam ao Senhor que João havia morrido enquanto estavam ocupados ensinando, como narra Mateus. Segue-se. Ele disse: Vinde vós sozinhos a um lugar deserto e descansai um pouco. Santo Agostinho. Marcos recorda que isto ocorreu imediatamente após a morte de João, razão pela qual sabemos que, depois disso, ocorreram aquelas coisas que foram narradas primeiro, pois foi impressionado por elas que Herodes disse: Este é João Batista, a quem eu degolei. Teofilacto Diócrida. Retirou-se para um local deserto por humildade. Cristo faz seus discípulos descansarem para que seus prepostos aprendam que quem trabalha em obras e palavras merece o descanso e que não devem trabalhar de modo contínuo. São Beda. Que havia necessidade de conceder descanso aos discípulos nos é dado a conhecer quando acrescenta: Com efeito, os que chegavam e os que partiam eram tantos que não tinham tempo nem de comer. Aí se nos mostra a um só tempo a felicidade daquele tempo pelo trabalho dos que ensinam e a dedicação dos que aprendiam. Segue-se. E foram de barco a um lugar deserto, afastado. Não somente os discípulos, mas tomando também o Senhor, entraram numa barca e dirigiram-se a um lugar deserto, como mostra Mateus. O Senhor, no entanto, põe à prova a fé das multidões. Dirigindo-se, pois, a um local solitário, observa se terão o cuidado de segui-lo, e seguindo-o não em animais de carga ou em veículos diversos, mas com o próprio esforço de seus pés, mostram quão grande preocupação com sua salvação eles levam consigo. Segue-se. Muitos, porém, os viram partir e, sabendo disso, de todas as cidades, correram para lá a pé e chegaram antes deles.
quando se diz que os pedestres chegaram primeiro que eles, dá-se-nos a conhecer que os discípulos não chegaram com o Senhor na barca à outra margem do mar ou do Jordão, mas dirigiram-se a um local próximo daquela região, ao qual também os pedestres do país puderam chegar antes. Teofilacto Diócrido. Assim também tu, não esperes que Cristo te chame de volta, mas, correndo à frente dele, chega antes. Segue-se. Assim que ele desembarcou, viu uma grande multidão e ficou tomado de compaixão por eles, pois estavam como ovelhas sem pastor. Os fariseus, sendo lobos rapaces, não apacentavam o povo, mas devoravam-no. Por isso são reunidos em direção a Cristo, verdadeiro pastor, que lhes deu o alimento espiritual, isto é, a palavra de Deus. Por isso se segue, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Vendo, pois, exaustos pela extensão do caminho, aqueles que o seguiram por ocasião dos milagres, compadecido deles, quis satisfazer-lhes o desejo, ensinando-os. São Beda. Mateus diz que ele curou os doentes, pois isto é verdadeiramente ter compaixão dos pobres, abrir-lhes o caminho da verdade pelo ensinamento e retirar-lhes as moléstias do corpo. Pseudo Jerônimo. Em sentido místico, o Senhor conduz à parte aqueles que escolheu, para que, enquanto vivem entre os maus, não se apliquem a coisas más, como Ló em Sodoma, Jó na terra de Uz e Abdias na casa de Acabe. São Beda. Tendo, porém, abandonado a Judéia no deserto da igreja, os pregadores santos, que entre os judeus eram esmagados pelo peso das tribulações, encontraram descanso pela graça da fé conferida aos gentios. Pseudo Jerônimo. No entanto, é pequeno aqui o descanso para os santos, e longo é o trabalho, mas depois lhes é dito que descansem de seus trabalhos. Assim como na arca de Noé, os animais que estavam do lado de dentro eram enviados para fora e os que estavam fora precipitavam-se para dentro, assim se faz na igreja. Judas se retirou, um ladrão entrou. Mas, enquanto na igreja alguém se afasta da fé, não há descanso sem aflição. Raquel, com efeito, chorando seus filhos, não quis ser consolada. Com efeito, não é este ainda o banquete em que se beberá o vinho novo, quando se cantará um canto novo por homens novos, quando este homem mortal se tiver revestido da imortalidade. São Beda. Mas, quando Cristo se dirige aos desertos dos gentios, é seguido por grandes multidões de fiéis que abandonaram as muralhas de suas antigas moradas. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.